Olhamos então para o balanço dos fundos de investimento em 2010. Diogo, muito boa tarde. Balanço ainda assim positivo. Já houve aqui alguma recuperação em 2010 nos fundos de investimento? Sim, o ano de mercado de capitais foi um ano, na sua generalidade, digamos, positivo, embora o mercado português, o PSI 20 tenha tido uma rentabilidade negativa, bem como a Espanha, enfim, os periféricos, por assim dizer. A generalidade dos mercados acionistas acabaram por ter uma rentabilidade bastante elevada, o que contribuiu, obviamente, para que os fundos também tivessem. Peço desculpa, Alexandra, mas tivemos estes retornos positivos, mas é um ano que fica marcado, sobretudo, também por muitos resgates, não só aqui nos fundos de ações, mas nos fundos de investimento em geral. Exatamente. Em 2011, há condições para inverter essa tendência ou vamos continuar a ver um fluxo de saída dos fundos de investimento? Eu acho que depende um pouco daquilo que, obviamente, que for o contexto de mercado de 2011. As expectativas são de que seja um ano positivo em termos de retornos dos mercados acionistas e, portanto, nesse sentido, poderá voltar a ser uma classe de ativos com bastante, ou instrumentos com interesse. Agora, por exemplo, é engraçado ver que os fundos de investimentos estrangeiros, ou seja, aquilo que não é a indústria de fundos nacional, teve inflows bastante grandes durante o ano 2010, embora seja ainda uma indústria muito mais pequena do que os fundos de investimento nacionais. Portanto, isto também penso que tem a ver com aquilo que foi a política dos vários bancos nacionais, que vendem tipicamente apenas os seus produtos e, portanto, tem mais questões do que apenas o comportamento dos mercados nesta evolução. Diogo, em 2010 vimos que o fluxo de investimento foi sobretudo canalizado para os mercados emergentes, bateu níveis recorde, inclusivamente. Em 2011 vamos assistir a algum regresso do dinheiro para os Estados Unidos? Está toda a gente muito otimista com o mercado norte-americano e para a Europa também. Certo, os consensos estão um pouco divididos nessa parte, ou seja, se bem que ações é uma classe de ativos que é vista de uma forma positiva, há alguma divergência sobre quem ganhará, digamos, a corrida no final, se serão os mercados desenvolvidos, se serão os mercados emergentes. Mesmo este ano, o retorno dos mercados emergentes foi superior ao retorno dos mercados desenvolvidos, ou do S&P 500, por exemplo, mas por uma margem bastante curta, muito mais curta do que aconteceu em anos anteriores. E o que temos é níveis de avaliação de mercados emergentes que são mais esticados, digamos assim, do que foram estão em máximos históricos de avaliação face a mercados desenvolvidos. E, portanto, com uma economia norte-americana a recuperar, pensando também que parte significativa das empresas que estão cotadas em mercados desenvolvidos têm exposição a mercados emergentes, estar em mercados desenvolvidos pode ser uma forma também de participar naquilo que é o crescimento económico de mercados emergentes com um nível de segurança diferente do típico investimento em bolsas emergentes. E, obviamente, para 2011, uma das grandes questões é o que vai acontecer às obrigações, aos investimentos em taxa fixa nos fundos de investimento. Como é que se pode navegar nesse setor de forma mais ou menos segura ao longo do próximo ano? Uma das coisas interessantes é que nós vimos de um ciclo muito longo de queda de taxas de juros. Praticamente desde 1983 até 2010, as taxas de juros, enfim, embora com ciclos intermédios, tiveram um comportamento de queda bastante elevado. Por exemplo, nos Estados Unidos vimos taxas superiores a 10% para as atuais taxas a 10 anos a 13 e qualquer coisa por cento. A queda de taxas de juros tem um impacto positivo sobre o preço das obrigações e, portanto, melhora o retorno dos fundos de obrigações, mas estamos aqui num ponto em que é difícil perceber ou melhor, que o movimento de queda obviamente não vai continuar, porque também já estamos a níveis mínimos e há floors, não é? Há limites para aquilo que as taxas de juros podem fazer, mas dado aquilo que tem saído, inclusivamente, da economia norte-americana, hoje, por exemplo, tivemos dados muito positivos, tanto a nível de emprego como a nível também do setor de serviço, o ISM de serviços também saiu bastante forte. Uma recuperação da economia norte-americana pode efetivamente fazer com que o nível de taxas de juros venha a subir durante o ano 2011, o que, para fundos que tenham uma duração elevada, que é a generalidade dos fundos de obrigações, vai ter um efeito negativo no preço. Já que falamos em taxas de juros, Diogo, trazes hoje uma sugestão de fundo de investimento que investe sobretudo em função das taxas de juros. Este é do JP Morgan. Exato. Qual é o racional deste fundo de investimento? É um fundo que investe sobretudo a médio prazo, curto e médio prazo, não é? Que resolve esse problema. Mais tipicamente para curto, exatamente. Este fundo, que é o JP Morgan Income Opportunity, é um fundo todo o terreno em taxa de
de juros, digamos assim, que não está tradicionalmente com durações longas. Aliás, pelo contrário, tem tradicionalmente durações bastante curtas, à volta dos 2 anos, qualquer coisa à volta desse género. E pode, inclusivamente, ter posições curtas em duração, se o gestor assim o desejar. E no contexto de receio de subir das taxas de juros, que eu penso que é algo que 2011 tem uma elevada probabilidade de acontecer, faz sentido sair daqueles fundos típicos de benchmark de obrigações, que têm durações à volta dos 5 anos, 6 anos, para fundos que efetivamente tenham uma duração mais baixa, que sejam mais flexíveis na sua gestão e, portanto, também se possam adaptar melhor a um contexto de mercado que já foi mais complicado nos últimos 2 meses de 2010 e potencialmente continuará a ser mais difícil em 2011. E além da duração, este fundo tem uma grande flexibilidade em termos mesmo de política de investimentos, áreas em que investe e mesmo pode estar sobretudo em cash, não é? Pode estar em cash e, aliás, já esteve historicamente em cash. É um fundo que existe, a estratégia já é mais longa, mas o fundo existe mais ou menos desde finais de 2007 e nessa altura, 2007, 2008, esteve praticamente em cash, evitando assim quedas significativas, as quedas significativas que se registaram na altura de maior stress da crise financeira. Tem essa flexibilidade de poder estar exposto a todo o tipo de mercados e não apenas a Estados Unidos, incluindo em mercados emergentes. Como é que funciona então exatamente, pegando naquilo que se espera que seja a realidade dos emergentes em termos de taxas de juros, este ano que é de subida dos juros e nos Estados Unidos e Europa que é de manutenção, já que não há um cenário de redução, porque já não é possível reduzir abaixo do que está agora, como é que se expõe este fundo a um cenário de subida e a um cenário de manutenção de taxas? Como é que se pode comportar? O fundo tem a tal flexibilidade que estávamos a falar e como pode escolher a duração onde quer estar, com durações muito curtas, não vai sofrer significativamente pelo efeito de subida de taxas de juros. Irá procurar o retorno a outro tipo de ativos que pode ter, como por exemplo obrigações convertíveis, pode ter obrigações de crédito de empresas, enfim, pode ter cash também, que é sempre uma almofada de segurança. Pode inclusivamente ter, enfim, ações, mas historicamente nunca o fez, embora isso possa estar previsto no prospecto. E portanto aqui a lógica é sair um bocadinho daquilo que é o sentar-se confortavelmente numa emissão obrigacionista e não ligar demasiado àquilo que é a evolução do preço dessa obrigação, mas estar atento às oportunidades de mercado e não deixar que subidas de taxas de juros efetivamente prejudiquem a rendibilidade dos clientes. Diogo, como sempre neste guia de fundos, na parte final, fugimos um bocadinho dos fundos para a análise geral e às quartas-feiras muitas vezes deparamos-nos com estes leilões de dívida de Portugal. Hoje mais um teste aos mercados, os juros obviamente continuam a subir, embora não tão altos como se poderia esperar a um dia 2. Há pouco o Pedro Miguel Santos dizia que o grande teste só vai chegar em abril e que até lá, mal ou bem, Portugal vai conseguindo colocar dívida. Os bilhetes do Tesouro, enfim, serão sempre mais fáceis de colocar do que dívida mais longa. Não é? Isso parece-me bastante claro. Esta emissão de 500 milhões de euros foi francamente superior à última que tinha sido realizada em setembro, mas isso já se sabia, não é? As nossas taxas de juros em mercado secundário já indicavam níveis bastante mais elevados. Eu creio que ainda assim a taxa de juros saiu abaixo daquilo que seria a expectativa e ligeiramente abaixo daquilo que estavam a praticar emissões semelhantes em mercado secundário. A procura de 2,6 vezes é uma procura ainda assim robusta, digamos, e portanto também o que isto diz é que os investidores a 6 meses não estão preocupados com o eventual default ou incumprimento de Portugal. Isto não nos dá assim muita confiança, por 6 meses não é assim. E também pode significar que estão confiantes que vem o FMI, que nesse cenário Portugal à partida não vem incumprimento, não é? Isso sim, isso é, bem, aí os cenários são vários, mas à partida será esse o cenário central. Agora a grande questão e as grandes necessidades de financiamento da economia portuguesa são exatamente naquele período de abril-maio, e aí, enfim, vamos ver como é que a situação evolui até lá, mas ainda temos muita água a correr Sim, até abaixo da ponta. Para se emitir os 18 a 20 mil milhões que o IGCP estima para este ano, não pode ser só com bilhetes de tesouro. Não, isso certamente que não. Aliás, falava-se que durante a próxima semana, havia um rumor de que durante a próxima semana poderia existir já uma emissão de obrigações, ou seja, de maturidades superiores a um ano. Isso não foi ainda confirmado, mas mais cedo ou mais tarde teremos que ir ao mercado, isso não há dúvida nenhuma. Diogo, muito obrigado. Diogo Serras Lopes, do Banco Best, no Guia de Fundos, sempre às quartas-feiras.